Bem-vindos ao documentário Raízes Mineiras, uma celebração da cultura, história e tradições de Itapecerica e Camacho. Ao longo deste trabalho, vamos explorar os patrimônios materiais e imateriais que moldam a identidade dessas cidades. Mas o que são os patrimônios culturais? Os patrimônios materiais são aqueles que podemos ver e tocar. Casarões, igrejas, ruas históricas e monumentos. Eles são a memória física de nossa história, preservando a arquitetura e os vestígios de quem veio antes de nós. Já os patrimônios imateriais vivem na alma das pessoas. São as festas, as tradições, os saberes e práticas transmitidos de geração em geração. Eles representam a nossa essência cultural e as histórias que contamos uns aos outros. É importante destacar que nem todos os patrimônios culturais são oficialmente tombados. O tombamento é um reconhecimento legal que protege determinados bens culturais, mas muitos outros patrimônios, igualmente valiosos, permanecem sem esse registro oficial. Por exemplo, em Itapecerica, a Igreja Matriz de São Bento é um patrimônio tombado e protegido, enquanto eventos como o Festival de Inverno e o Carnaval, que também são parte essencial da cultura local, ainda não possuem esse registro oficial. Agora, para entendermos como os patrimônios culturais de Itapecerica são preservados, vamos ouvir Vanessa Mesquita, diretora de Cultura e Turismo de Itapecerica na gestão 2021 a 2024, que explicará um pouco sobre os processos de proteção e valorização desses bens, essenciais para manter vivas as raízes de nossa história. Patrimônio imaterial registrado pelo município. Nós temos dois em Itapecerica, que é o Reinado do Rosário e o Centenário das Dores, de Nossa Senhora. Através do fundo, nosso Fundo do Patrimônio Histórico, que é o FUNPAC, a gente consegue fazer vários investimentos de restauração nas igrejas, nos patrimônios imateriais, que são os dois, e também nas praças inventariadas, em todos os locais públicos que são resguardados pelas leis, né? Pela lei, que é o Decreto 38/2006, onde existe essa cautela, né? E o Instituto do Patrimônio Histórico, ele fiscaliza todo este processo, desde todas as intervenções que eles veem anualmente através da Rede Cidade, que é repassado para eles também anualmente, e fiscaliza o que a gente aprovou, o que não aprovou, o que o Conselho fez que está correto, o que não está. A gente tem algumas notificações, mas desde 2017 só temos crescido, né, no patrimônio CMS, patrimônio cultural. Conseguimos um avanço de 2017 até aqui de cerca de 8 pontos a mais do que tínhamos, através desses investimentos, que é o principal. No investimento no patrimônio histórico cultural é o que mais faz a prefeitura pontuar e receber os recursos do Estado. Através da demanda da paróquia, no caso, né, que a maioria são resguardados, são de propriedade da paróquia, da mitra diocesana, é que a gente faz a distribuição dos investimentos, que é específico para o patrimônio histórico, para o patrimônio cultural, inventariado, tombado e registrado imaterialmente. Os patrimônios culturais não são apenas monumentos ou eventos históricos. Eles são elementos vivos, carregados de significados e memória coletiva. Como explica o padre Anderson. A paróquia de São Bento de Itapecerica, ela foi criada no dia 15 de fevereiro de 1757. É uma das paróquias mais antigas do estado de Minas Gerais. Uma das primeiras paróquias que foi criada no Bispado de Mariana, o primeiro Bispado de Minas Gerais. Então, uma paróquia que em si já carrega uma imensa carga de história, de tradições, de realmente uma riqueza imensa. E aqui, né, além de ter essa longa história,
O povo itapecericano é um povo que gosta de preservar as suas tradições, é um povo que ama as suas igrejas, que ama as suas tradições, a sua cultura. E então a paróquia de São Bento carrega desde sempre essa marca histórica, cultural, além de ter uma fé muito profunda, um povo que lota suas igrejas, que participa de uma forma muito viva das suas celebrações. Justamente por ter essa carga cultural, histórica e religiosa tão grande, a paróquia de São Bento, as nossas igrejas aqui, recebem pessoas de diversos lugares. Aqui, constantemente, nós recebemos visitas de escolas, tanto do município quanto de outros municípios diversos que vêm até aqui para fazer visitas, para conhecer as nossas igrejas. Vale destacar que nós temos aqui no centro histórico, no centro preservado da nossa cidade, nós temos 4 igrejas tombadas pelo município. Nós temos a Matriz de São Bento, que é essa que nós estamos, a igreja de São Francisco, que é chamada de igreja de Santo Antônio e São Francisco, temos a igreja das Mercês e a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Além disso, temos a ermida de Nossa Senhora das Dores, que fica na comunidade rural de Sucupira. São 5 igrejas ao todo tombadas, todas elas muito bem preservadas e que realmente o povo tem um carinho muito grande e atrai a admiração de diversas escolas, instituições que vêm até aqui para conhecer esta riqueza muito grande. Todos os padres, todos os conselhos anteriores que passaram por essa paróquia sempre tiveram um cuidado muito, muito grande em cuidar desta riqueza que são as nossas igrejas, o nosso patrimônio religioso de Itapecerica. E não são apenas os monumentos que carregam essa riqueza. O reinado de Nossa Senhora do Rosário, com suas raízes afro-brasileiras, é uma manifestação de fé e cultura que atravessa gerações, como descreve Anielo, presidente da Irmandade do Rosário do Reinado de Itapecerica. O reinado de Itapecerica em homenagem a Nossa Senhora do Rosário. Então, todo ano faz essa festa aqui na nossa cidade e temos um grande prazer de participar dessa festa desde criança. Todo mundo sabe que o reinado de Nossa Senhora do Rosário foi trazido pelos escravos. No tempo do cativeiro, que o Brasil buscou os escravos lá, no continente africano, então Nossa Senhora do Rosário era tida como a mãe dos negros. E aqui no Brasil, eles manifestavam nos mucambos, nas favelas, para homenagear Nossa Senhora. Então, o reinado nosso tem um grande teor histórico e cultural, porque é um dos mais antigos de Minas Gerais. O Brasil ainda era colônia de Portugal, já existia manifestação dos reinadeiros. Então, é um dos mais antigos de Minas Gerais, pois a nossa cidade, como é do conhecimento de todos, é uma das cidades mais antigas, é o 10º município mineiro. Assim como Anielo celebra a força do reinado, Luiz Otaviano, embaixador da Folia de Reis Estrela de Ouro, nos leva a uma viagem pela tradição encantadora das Folias de Reis, que pulsa no coração de Itapecerica. O início do povoamento das cidades mineiras tem como marca também a religiosidade popular que ficou arraigada. As primeiras comunidades cresciam sempre ao entorno de uma pequena igreja, de uma capela, e ali lideranças locais acabavam por assumir também que as festividades religiosas ao longo do calendário do ano pudessem ser incorporadas naquela comunidade. Com isso, a Folia de Reis, tal qual outras tantas manifestações, a exemplo da Semana Santa, a Festa do Rosário, também as novenas, as cantatas de Natal, foram se colocando no seio da comunidade. E isso aconteceu em Itapecerica também. Vale lembrar que a Folia de Reis é uma tradição caipira, e imaginando
há 200, 300 anos atrás, bem como o IEFA já catalogou grupos no estado de Minas Gerais com mais de 300 anos de história, naquela época as próprias lideranças que acabavam por fazer acontecer esse tipo de manifestação no local, traziam para o seio da comunidade a vontade, a disposição comum de se celebrarem o Natal, celebrarem a viagem dos Reis Magos através das cantorias de folia de reis. É importante lembrar que essas comunidades que foram se formando inicialmente, inclusive o lugarejo onde hoje é Itapecerica, tinha um povo muito católico que vivia seu catolicismo, muitas das vezes sem a assistência, sem a presença de um sacerdote. E aí essas mesmas lideranças locais assumiam o posto de conduzir as festas, a fé popular durante o ano. Quando chegava dezembro, janeiro, portanto, era a hora dessas folias de reis se formarem. E a ideia, fazer uma grande festa no dia 6 de janeiro, a tal famosa festa de reis. Então, em Itapecerica sempre houve isso presente, porque os antigos embaixadores que vieram muito antes de nós tinham como incumbência preparar essa festa de reis. Daí se explica o giro, né? Por que tantas pessoas acabavam por se mobilizar durante 6 dias ou mais e sair cantando a folia de reis, muitas das vezes sem ter um destino certo, sabia de onde iriam sair, mas muitas das vezes nem imaginavam onde ia ser a chegada. E atrás dessa mesma liderança, que sempre foi o papel do embaixador, os foliões caminhavam. Isso foi algo pertencido a Itapecerica por muitos anos e ainda é até hoje. O que modificou com o passar do tempo foi o modo do desenrolar dessa nossa manifestação, principalmente no que tange a figuração do giro, como acontecia e como hoje é. Naquela época, as pessoas andavam a pé, os foliões caminhavam por dias a fio, às vezes sem voltar em casa, sem ter acesso sequer às condições mínimas de higiene, ficavam sem banho, ficavam sem acomodações para dormir adequadamente, mas existia ali um senso de beleza, um senso de fervorosidade muito grande. E o ponteiro à frente. O ponteiro era um personagem que hoje até foi abolido das nossas folias de reis. Como eu disse, o giro era uma surpresa. Você sabia de onde saía, mas muitas das vezes não sabia onde chegava. Então o ponteiro caminhava à frente dos foliões para poder direcionar onde seriam os pontos de almoço, os pontos de janta, também os pontos de pernoite. Já por isso o nome ponteiro. Quando esse personagem encontrava o local do almoço, a exemplo, ele voltava, comunicava ao embaixador: ó, fulano, vão almoçar a tal lugar assim assim. E dali o giro que vinha a seguir era de acordo com o que o ponteiro marcasse, né? Então, são histórias muito bonitas que, com o passar do tempo, foram sendo adaptadas para serem incorporadas à realidade em que nós vivemos, em que as outras gerações também viveram. Assim como o reinado e a folia de reis preservam a essência cultural de Itapecerica, o padre Anderson nos convida a conhecer a profundidade espiritual e histórica do centenário de Nossa Senhora das Dores. O centenário de Nossa Senhora das Dores é uma tradição muito antiga da Igreja, que relembra as 7 dores que Nossa Senhora teve na sua vida. Lógico que a Virgem Santíssima, em sua vida, enfrentou muitas dificuldades, né? Passou por diversos momentos de dor e de sofrimento. Mas a Igreja sintetiza a vida de Nossa Senhora, as dores dela, em 7 momentos, que nós chamamos de as 7 dores de Nossa Senhora. E a Igreja celebra essas 7 dores. Aqui na nossa cidade de Itapecerica, nós celebramos o centenário das dores, as 7 dores de Nossa Senhora, uma semana antes da Semana Santa. E essa tradição já existe aqui na nossa paróquia já há praticamente 200 anos. Há 200 anos, de forma ininterrupta, o centenário de Nossa Senhora das Dores é celebrado aqui em Itapecerica
com o mesmo rito. O rito do centenário aqui em Itapecerica é composto de músicas e orações cantadas em latim, rezados em latim. Hoje foi feita uma adaptação dessas mesmas orações em latim com a tradução em português, havendo essa possibilidade de escolha do oficiante do dia. Mas nós temos, as orações são as mesmas, os cantos, os motetos, os mesmos já há praticamente 200 anos. E também são chamados pregadores, tanto da nossa região, da nossa cidade, padres, filhos dessa paróquia, como pregadores vindos de diversas outras, até mesmo de outros estados, vêm até aqui para pregar no nosso centenário do dia Nossa Senhora das Dores. Com certeza é um dos momentos que mais marca a alma itapecericana, porque as pessoas, elas participam durante todas as noites, rezam, se emocionam, sentem de fato as dores de Nossa Senhora, associando as suas próprias dores. De fato, é um momento de uma riqueza cultural muito grande, mas também de uma espiritualidade sem tamanho aqui na nossa cidade. Assim como as celebrações religiosas, as bandas e corporações musicais desempenham um papel essencial na preservação da cultura de Itapecerica. Antônio Henrique, apaixonado pela música desde a infância, compartilha conosco a importância dessas tradições musicais. Itapecerica é conhecida em todo o nosso estado como o berço cultural do Centro-Oeste mineiro. Nós temos a grata satisfação de termos em nossa terra grupos de folias de reis e também ternos de reinado. A nossa cultura baseia e se mistura bastante com as tradições religiosas de nosso estado. Temos também em nossa cidade a grata satisfação de preservarmos o Centenário de Dores e a Semana Santa, que são executados pela Corporação Musical Nossa Senhora das Dores. É uma alegria para nós mantermos vivas essas tradições com mais de 200 anos de existência. Também temos em nossa cidade a Corporação Musical Santa Cecília, a qual é centenária e faz parte da história de Itapecerica. A preservação de nossos bens culturais é um desafio constante. Manter viva a história exige esforços para superar as dificuldades financeiras, logísticas e até de conscientização. Para nos aprofundarmos nesse tema, ouvimos Erivelta, historiadora e responsável pelo Arquivo Municipal, que destaca o trabalho realizado para proteger e organizar os documentos históricos de Itapecerica. O Arquivo Histórico de Itapecerica, ele se encontra hoje instalado aqui no prédio do Centro Cultural, de Itapecerica, aqui na área central da cidade. Até o mês de abril de 2021, todo o acervo que nós possuímos no Arquivo Histórico, pertencente à 10ª vila, do estado de Minas Gerais, ele estava muito mal acomodado, mal alojado, todo insalubre, e necessitava urgentemente de certos cuidados. Em geral, o tratamento técnico é dispensado não à unidade, mas às séries que formam o agrupamento lógico dentro dos fundos. Então, todo esse desenho no que tange as seções e subseções já foram concluídas, embora seja bastante extenso e complexo, esses assuntos administrativos camareiros. E os documentos aqui que contém dentro dessa Câmara, os das eleições, todos eles já foram definidos dentro de uma organização e prevalece naquela organização que está contida em todas as câmaras do estado de Minas Gerais. Todos esses documentos foram salvaguardados, já consegui organizar todos os documentos em todos os seus fundos. Nós conseguimos chegar aqui a uma conclusão de 3 fundos, O primeiro fundo da Câmara Municipal é 1796 a 1930. Ele é composto por livros de receitas, despesas, contratos, arrematações, vereança, atas de eleições, atestados, bando, boletins, cartas régias, certidões, certificados, circulares, indicações, guias, mapas, ofícios, procurações, pareceres, cartas régias, resoluções, relatórios, regimento, lançamento e arrecadações de impostos, decretos e alvarás, etc. O segundo fundo que nós encontramos foi o da Prefeitura Municipal.
que está delimitado entre 1930 a 1960. E ele também contém atas, decretos, portarias, leis, nomeações, votações, correspondências, documentos jurídicos, solicitações, proposições, ordens de serviço, etc. O terceiro fundo, o qual o Arquivo Histórico do município de Itapecerica estabeleceu, da coletoria, 1797 a 1930. Esse acervo ele é muito extenso. É uma documentação contábil que contém balancetes, recibos, receitas, despesas e autorizações. Todo o acervo dessa composição, dos 3 fundos do Arquivo Histórico, conta hoje com aproximadamente mais de 16 mil documentos e 113 atas. Quando foi no mês de julho de 2021, graças à sensibilidade do então prefeito, o arquivo passou a contar com a valorosa contribuição voluntária do Dr. Mestre Francisco Eduardo de Andrade Dalfoque, de Ouro Preto, em nossos primeiros passos de organização. Conquistamos no mês de maio de 2022 mais um suporte pelas redes sociais, no Instagram, que é o Arquivo Histórico de Itapecerica, e após toda uma releitura documental, criamos pastas em papéis alcalinos e catalogamos cada documento por tipologia. Fizemos a seleção e delineamos os primeiros códigos referenciais. O Arquivo Histórico conta com amigos da sociedade que nos ajudam na preservação com o intuito de atrair novos usuários e fazê-los compreender o que ele pode representar dentro da nossa sociedade. E é sobre esse tripé de entendimento que sustenta hoje o Arquivo Histórico de Itapecerica: historiador, administrador e cidadão. Por diversas vezes o prefeito Teco esteve presente no Arquivo Histórico do município de Itapecerica, encantado com o zelo e a organização de todo o acervo. Em dezembro de 2022 foi oficialmente inaugurado o Arquivo Histórico, descerrada a placa do Arquivo Histórico do município de Itapecerica, após um trabalho minucioso de avaliação, separação, higienização, retirada de metais, recuperação e organização. O arquivo segue seus trabalhos e conta com a visitação do público e a exposição de mostras de documentos históricos guiados e acolhidos aos turistas pela cidade, estimulando ainda doações de fundos privados ou cessão por microfilmagem. Após terminados os trabalhos de catalogação e resenha, investiremos na digitações e criações de um site onde os pesquisadores possam acessar o arquivo via internet, promover seminários e conferências. Todo o arquivo foi organizado pela sua formação existente entre si, pelas relações que devem ser obrigatoriamente respeitadas. A educação patrimonial é uma ferramenta poderosa para conectar a comunidade com suas raízes culturais. Um exemplo significativo desse esforço é a Cartilha sobre o Patrimônio Cultural de Itapecerica, idealizada por Marden. Esse trabalho colaborativo visa tornar a história acessível e fomentar o conhecimento sobre os bens culturais, tanto materiais quanto imateriais, que formam a identidade de nossa cidade. Vamos ouvir Marden falar mais sobre esse importante projeto. Então, a Cartilha sobre o Patrimônio Cultural de Itapecerica ela foi viabilizada por meio de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Itapecerica, o Circuito Turístico Campo das Vertentes, ao qual Itapecerica é associada, e o Laboratório de Patrimônio Cultural da Faculdade Anhanguera, campus de Divinópolis. À época eu estava no setor de Patrimônio Cultural do município e nós fizemos uma extensa pesquisa nos arquivos da Secretaria de Cultura, principalmente nos dossiês de tombamento e registro, e criamos junto à Faculdade Anhanguera os textos assim mais curtos, mais fáceis de entender, que o objetivo é mesmo a divulgação para o público em geral. Bom, eu acho que a gente só valoriza e cuida de algo que a gente ama. E para a gente amar alguma coisa, a gente tem que conhecer, Então, em se tratando da cartilha sobre o patrimônio cultural de Itapecerica, ela tem bastante importância quando a gente fala da educação para o patrimônio cultural, que é justamente ir nesse sentido de educar as pessoas
para conhecerem algo, né? No caso, os bens culturais de Itapecerica. Então, uma vez que as pessoas conhecem, entendem a importância histórica e cultural desses bens, né? A gente pode talvez chegar ao objetivo aí de fazê-las cuidarem um pouco mais desse patrimônio. Então, a cartilha sobre educação para o patrimônio cultural, ela tem esse sentido aí de divulgar o patrimônio para as pessoas que não conhecem ou não sabem, às vezes, o valor histórico que tem. A preservação e valorização dos patrimônios culturais dependem de uma união de esforços entre a comunidade e o poder público. Em Itapecerica, essa parceria tem sido essencial para a manutenção de nossas tradições e bens culturais. Para falar sobre os investimentos e ações realizadas nesse sentido, convidamos o prefeito Teco. Sobre o patrimônio histórico, artístico, cultural de Itapecerica, para mim é muito prazeroso. Tive a grande alegria de ser presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Itapecerica e de fazer os tombamentos do nosso núcleo histórico, das nossas igrejas e depois, enquanto prefeito, tombar também o patrimônio material, que é o Reinado do Rosário de Itapecerica. Inúmeros foram os investimentos na resguarda do patrimônio histórico nos últimos 8 anos. Itapecerica, infelizmente, se perdeu nas décadas, né, de 40, 50, 60, 70 e 80, destruindo o seu rico patrimônio histórico. Somos o 10º município criado no estado, com uma estrutura histórica enorme que foi demolida durante muitas longas décadas. A partir do momento que assumi a prefeitura, tive um olhar diferenciado para resguardar a nossa história e a nossa memória. Foram inúmeros os investimentos através do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural. Restauramos e resguardamos quase todas as igrejas de Itapecerica. Destaco a Igreja Matriz de São Bento, altares, telhado, forro, e em especial a restauração do nosso padroeiro São Bento. A restauração do altar-mor e do arco cruzeiro da igreja de Nossa Senhora do Rosário, igreja dedicada aos santos que são padroeiros do nosso reinado do Rosário. Investimentos também na comunidade Sucupira, com a igrejinha, a ermida de Nossa Senhora das Dores, investimentos no distrito de Marilândia, no santuário de Nossa Senhora do Desterro, com a questão do telhado, da pintura, da reforma dos sinos, a igreja de São Francisco também, a desculpinização daquele espaço, a melhoria do telhado, a drenagem das águas fluviais. São inúmeras obras que foram feitas durante esses quase 8 anos de mandato, que pudéssemos resguardar o patrimônio e, com ele, gerar a nossa história, fazer turismo, gerando emprego, renda. Com o patrimônio resguardado, com o resguardo da nossa memória, podemos mostrar aos visitantes, aos turistas e também à população da nossa cidade um pouco da nossa história. Como bem destacado pelo prefeito Teco, os investimentos no patrimônio cultural têm sido um pilar fundamental para a preservação de nossa história. No entanto, é importante lembrar que, ao longo do tempo, muitos de nossos bens culturais enfrentaram períodos de degradação. Vanessa traz um panorama sobre esse processo e a importância de resgatar e proteger esses patrimônios tão significativos. A gente observa que o patrimônio histórico de Itapecerica foi degradado em 1970, 1980, pela cultura da época, pela modernidade que foi chegando e se perdeu muita coisa. Que por falta das leis vigentes, o pessoal naquela época não tinha essa cultura que temos hoje. Então perdemos imensos casarões, imensas chafarizes, igrejas que diminuíram o seu tamanho. Então, por essa falta de cultura, de lei e de conhecimento,
perdemos muito fizemos nesses 8 anos. Um exemplo agora recente é a restauração do altar, né, da Igreja Imaculada Conceição, que foi através da emenda parlamentar, que foi para a prefeitura, e nela a restauradora Carla Castro encontrou muita purpurina, encontrou várias e várias camadas de tintas, que com o trabalho dela chegou-se à sua originalidade. Chegou no ouro, que era encoberto por purpurina, por tintas. Então isso foi acontecendo durante vários anos, desde 2017, com a primeira etapa da restauração da Igreja do Rosário, do altar, como também os retábulos da Igreja da Matriz, recuperação do telhado da Igreja de São Francisco. Isso tudo começa uma demanda desses bens, que são muito antigos, cerca de 200 anos, já começa outra demanda. Mal acaba uma intervenção, já tem que entrar com outra, e o poder público é responsável por ser os bens cautelados, né, pelas leis e pelo IEFA e pelo patrimônio histórico local. Nós temos tentado propagar todas as leis vigentes, porém ainda existe alguma resistência. A gente tem uma mescla em Itapecerica da parte colonial com a parte mais moderna. E as pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender que eles também têm que prestar, né, essa assessoria junto ao Conselho e ao setor de patrimônio histórico por ser um bem tombado. E a gente tenta deixar claro que a partir de 2017 até nos dias atuais, a gente vê daqui para frente. Claro que aconteceu muita coisa errada antes, temos até hoje vários processos, mas a gente tenta, a partir de agora, o máximo possível, deixar o patrimônio histórico, principalmente nos moldes que era em sua originalidade, não é um colonial fake, mas um colonial bonito, um colonial atual, com pedras secas. A gente tenta evitar vidros nas residências próximas às igrejas, próximas às casas tombadas, mas a maioria da nossa comunidade sabe disso, e através da educação patrimonial que a gente faz com toda a comunidade, com as crianças, com os adultos, de vários setores, a gente tem conseguido um grande avanço nesse quesito. Este mapa, que já é uma lei do município, ele existe desde 2019, sempre foi neste tamanho, né, que é a parte vermelha. Então nós temos algumas flexibilizações em alguns locais. Por exemplo, tem a legenda, que está disponível isso no site da Prefeitura, toda essa lei, e também no site da Câmara Municipal, com a gente aqui no setor. Nós temos várias flexibilizações nesses locais. Por exemplo, aqui na legenda fala o perímetro urbano tombado, né, que é todo esse contorno. Depois vem permitida somente 2 pavimentos, que é no centro histórico principal, ao lado das igrejas, Praça São Bento, Rua Vigário Antunes, próximo à Praça Alexandre Zunde, próximo agora a antiga rodoviária. Então, essa lei da altimetria é para resguardar principalmente a visibilidade de um bem, e também, quando é uma igreja, uma casa tombada antiga, se constrói um prédio de 5 andares, 4 andares, além de resbalar, né, o patrimônio que é antigo, às vezes até pau a pique, não é permitido, e também para resguardar a visibilidade do bem. Porém, há alguns locais em Itapecerica, que é no núcleo histórico, mas que a gente conseguiu fazer essa flexibilidade para tanto a parte econômica da cidade, dos construtores, da própria população, ter um equilíbrio. Aí a gente pega, por exemplo, nesses locais aqui, que é mais para o bairro Nossa Senhora das Graças, que não tem bem tombado, que não tem igreja, a gente conseguiu flexibilizar, e lá, por exemplo, nessa parte amarela, pode até 5 pavimentos. Na parte azul, 3 pavimentos. Lembrando sempre que, mesmo tendo essa altimetria, todos os bens tombados que existem aqui têm que ser analisados, e ao lado de bens tombados e igrejas, somente 2 andares. Essa parte da altimetria também a gente tem que analisar junto com os nossos engenheiros, junto com os nossos arquitetos. Nós temos um conselho do patrimônio histórico atuante,
somos compostos por 14 pessoas da sociedade civil e membros da Prefeitura, do Poder Público, e a gente está sempre atuando na fiscalização dos bens tombados, de todos os bens que existem no núcleo histórico tombado, que é este mapa aqui que está ao nosso lado, delimitado por essa cor vermelha. Todos estes imóveis têm que passar pelo Conselho, têm que ser analisados minuciosamente, em qualquer intervenção, seja pintura, reformas, demolição, tudo que é feito na questão de arquitetura, engenharia, o Conselho do Patrimônio Histórico tem que analisar e fiscalizar também durante todo o mandato, né, que é biênio. A nossa maior atenção tem que ser dada ao patrimônio histórico tombado pelo município, que são 6 igrejas, capelas, casarões. Nós temos 66 casarões em Itapecerica tombados. Vanessa nos mostrou como o patrimônio cultural enfrentou desafios ao longo do tempo e destacou a importância do trabalho coletivo para sua preservação. Seguindo essa linha, Erivelta, historiadora e guardiã do Arquivo Histórico de Itapecerica, nos leva a uma viagem pelo centro histórico da cidade. Ela também nos apresenta a maquete do arquivo, uma representação detalhada e valiosa que ajuda a compreender a configuração e a evolução de Itapecerica ao longo dos séculos. Que nós construímos aqui na Secretaria da Cultura, né, através do Arquivo Histórico, a idealização era para que desse sustentação à memória, né, e para que as crianças pudessem vir aqui, mediante a educação patrimonial, nós pudéssemos aqui mostrar como de fato era a cidade de Itapecerica, né? Tamanduá, né, atual Itapecerica, ele tracejou a cidade na sua infância, e onde ele fez todo dos casarões mais importantes, né, das ruelas mais importantes, das pontes, das igrejas. Ele mapeou tudo muito bem e deixou esse legado para a gente, que foi esse desenho, né, do mapa, essa cartografia brilhante dele aí, e onde a gente hoje aproveita, né, e traz aqui para as crianças, né, na educação patrimonial. Aqui é a Igrejinha da Mercedes, aqui o Largo da Matriz, a Casa do Ranu, aqui o Pelouro. O Pelouro, ele tinha uma conotação dúbia, né? Porque ele poderia ser, há pessoas que há um período na história que vai narrar que é para escravizar e castigar o escravo, mas nesse período aqui ele era um local aonde esse ponto era onde chegavam aqui as cartas régias, as provisões, e aqui era gritado em alto e bom tom todas as ordens do rei. Casa do Ranu, aqui o cemitério, a capelinha que existia antigamente, né? Aqui era uma usina. Aqui é onde é hoje o CACA, não, o Avalanche, né? Essa casa aqui é onde foi escrito, onde morou aquele poeta que escreveu sobre o seminarista. Aqui é onde é o Severo Ribeiro. Aqui é o CACA, nessa esquina. Aqui é a casa paroquial, aqui embaixo, aqui, ó, nessa esquina, hoje. Aqui é onde era a antiga cadeia. Aqui havia um campanário. Aqui existia um relógio. Esse relógio hoje se encontra na Matriz, na Torre da Matriz. Aqui é a casa do senhor José Sarney. Hoje a farmácia americana se encontra neste local. Aqui é o casarão da Mita, né, do Pio de Couto. Aqui é a casa do Bento Ernesto, que tracejou esse mapa cartográfico aqui da cidade em 1917, retratando 1877. Aqui na rua principal, aqui nós vamos chegar aqui na Igreja do Rosário, as suas casinhas populares dos moradores, né? Aqui em volta aqui. Em 1917, toda essa fachada da Igreja do Rosário foi restaurada, né? E hoje ela possui uma torre e assim com arquitetura bem eclética, judaica, mais ligada aos mouros.
Descendo aqui nós temos a Capelinha de Santa Rita, que não existe mais, né? Hoje é apenas era a igrejinha, hoje é uma capelinha. Atravessamos a ponte e chegamos no Largo São Francisco. Aqui o hospício da Terra Santa, né? Da Ordem Terceira, dos frades que trabalhavam aqui, dos freis franciscanos. Aqui a casa do Padre Herculano, cemitério, e a mata do Padre Herculano. O hospício era denominado hospício não no sentido de tratamento, né? Mas era uma hospedagem dos irmãos leigos que saíam em busca, os esmoleres que saíam em busca de esmola, né, para a Ordem de São Francisco, e eles se alojavam aqui. Os fogos ou casas sem marcação numérica são os considerados moradas populares, com paredes de taipa, de pilão, adobe ou pau a pique. Já os casarões maiores, esses legendados, são os da elite local. Eram feitos de pedra, de barro ou tijolos bem grandes. Alguns foram preservados. Estão tombados pelo patrimônio histórico do município. Esses estão destacados por telhas na tonalidade marrom escuro. Assim como Erivelta nos transportou pelo rico passado de Itapecerica por meio do arquivo histórico, Diego Cardoso, farmacêutico e grande conhecedor da história de Camacho, nos convida a explorar as raízes históricas de sua cidade. Diferentemente de Itapecerica, que conseguiu resgatar e preservar registros históricos significativos, Camacho enfrenta grandes desafios nesse sentido, tendo deixado muito a desejar na conservação de sua memória. Isso torna ainda mais difícil o registro e a perpetuação de sua história e tradições. Vamos ouvir mais sobre essa realidade com Diego. Camacho tem pouco mais de 60 anos como cidade. Porém, as nossas histórias, a nossa cultura, a nossa tradição é tão antiga quanto de Itapecerica, né? E remota aí a mais de 200, 300 anos. A cidade surgiu, como a maioria das cidades mineiras, a partir das estradas reais, quando abriram a Picada de Goiás, e um dos braços dela passava aqui por Camacho e seguia sentido Oliveira, descendo para Barbacena. Você tinha um trecho que ia para Perdigão, o outro aqui para Oliveira, passando exatamente por Camacho, e os braços que ligavam a Vila de Tamanduá à Vila de Itapecerica, né? Então, muita coisa aconteceu por aqui. Nós tínhamos vários casarões antigos que, com o passar do tempo, foram desmontados e às vezes vendidos inteiros para outras localidades, né? Por aqui passaram pessoas muito importantes. Nós tivemos alguns eventos históricos, como a Batalha do Caju, na Revolução Liberal, quando alguns revolucionários vieram do sul de Minas, de Oliveira, sentido Itapecerica, para tomar Itapecerica. E um morro aqui próximo à cidade, eles foram emboscados por cerca de 20 mercenários de Itapecerica, que eliminaram toda a tropa revoltosa, ajudando o Império a vencer naquela situação a essa disputa, né? Também passou por aqui o importante botânico francês, Saint-Hilário, que descreveu no seu livro, inclusive, que viu aqui em Camacho uma planta que ele só viu em outro lugar aqui no Brasil, que foi no Rio de Janeiro. Então ele descreve essa situação curiosa, né? Que essa planta ele viu em apenas 2 locais, em Camacho e no Rio de Janeiro. E ele ficou hospedado na casa do Capitão Mor, que também era aqui na nossa região, aqui de Camacho, né, que é o cara que comandava toda a vasta área territorial de Itapecerica naquela época do Império. Ele ainda cita no livro dele que a casa era uma casa muito simples, mas foi onde ele encontrou um vinho de muita qualidade e uma comida que o satisfez muito, né? Então a gente tem toda essa história que vem sendo apagada ao longo dos anos por falta de registro histórico. E aí a importância de documentários como esses, né, que vem resgatar e manter essa memória tão importante. Camacho teve uma época muito rica, que foi a época que os italianos viviam aqui. Então você pensa que essa cidade teve fábricas, fábrica de macarrão, por exemplo, de queijo,
teve cinema, né? Você pensar que hoje em dia só cidades grandes têm cinema, e vários anos atrás Camacho tinha o seu cinema, o pessoal podia frequentar e assistir, ao passo que as coisas também eram mais difíceis, né? Você não tinha estrada direito, durante muito tempo as pessoas dependiam dos benzedores, dos farmacêuticos práticos, como o meu avô, que veio para cá em 64, e durante muito tempo era um dos poucos recursos que o pessoal tinha na área da saúde. Então, era uma época difícil de recurso, porém, e assustadoramente em alguns pontos, mais desenvolvida até do que os dias de hoje. Além disso, Diego também destaca que, assim como em Itapecerica, duas grandes festividades que compõem o patrimônio imaterial de Camacho são a tradicional Festa de Reinado e a vibrante Folia de Reis. Essas celebrações carregam a alma e a história da comunidade, mantendo vivas as suas raízes culturais. As nossas principais tradições culturais estão ligadas às festas de reinado, né? Camacho teve muitos seres humanos escravizados aqui. Apesar de hoje a gente não ter as fazendas para cinzá-las, elas não sobreviveram ao tempo, mas houveram vários escravizados e eles deixaram para a gente a cultura do reinado, a cultura das matrizes africanas, né, e das suas religiões. Então eu acho que uma das coisas que mais veste a alma do camachense, que mais representa a nossa cultura, é a festa de reinado, são as folias de reis, né? São coisas que nos marcam muito e que mexem realmente com o nosso coração. Eu lembro quando eu era mais novo, a gente passava às vezes o ano inteiro naquela expectativa, né, para chegar à festa. E quando os ipês amarelos começavam a florir, no final de agosto, começavam também a surgir os toques dos tambores, o pessoal ensaiando, e aquilo ali para a gente era tudo naquela época. Além dos investimentos para resgatar e preservar a rica herança cultural de nossos municípios, é essencial criar novas expressões culturais e valorizar aquelas que, embora mais recentes, já se tornaram parte da história e da identidade cultural de nossa região. Sobre esse importante equilíbrio entre tradição e inovação, o prefeito Teco traz sua visão sobre os esforços realizados. Patrimônio histórico, fizemos investimentos na área cultural, na área de eventos e também na área da cultura. Tivemos a abertura, né, do Museu do Presépio, do Memorial da Cidade, dos Seis Combatentes. Vamos entregar nos próximos dias o Memorial de Itapecerica, na Praça Antiga da Rodoviária, e elaboramos também grandiosos eventos, o Carnaval Itabeleza, o Festival de Gastronomia, trazendo inúmeros prêmios do melhor evento do ano da área de gastronomia do estado, o Prêmio Cumbuca, o Prêmio Eduardo Frieiro, o nosso Festival de Inverno, que no próximo ano completa 30 anos, o Reinado do Rosário, Natal Iluminado, tudo isso para fomentar a cultura, o turismo, o resguardo do nosso patrimônio histórico e o desenvolvimento econômico da nossa amada Itapecerica. Assim como os esforços para preservar e inovar em nosso patrimônio cultural, a música desempenha um papel essencial na identidade de Itapecerica. Para falar sobre essa conexão e como a música une gerações, fortalecendo nossa cultura, ouviremos agora Leonardo Rodrigues, cantor, músico e produtor cultural. E eu acredito que a música é o principal foco cultural de Itapecerica, a cidade da música. E eu acredito que nós contribuímos muito com a cultura de Itapecerica, principalmente nas nossas bandas, nas nossas corporações musicais, que executam peças de grandes artistas, compositores de Itapecerica, continuam ao longo do tempo eternizando peças compostas por artistas de Itapecerica. E isso passa de pai para filho, porque o pai toca na banda, o filho acaba tomando gosto, e isso vai de pai para filho, e a gente vai preservando esse rico acervo cultural da música de Itapecerica. Nós, artistas, também gostamos de contribuir com a cultura. Nós frequentamos
os principais pontos turísticos de Itapecerica, executamos shows, eventos nos pontos turísticos, nas praças, principalmente aqui na nossa praça, onde a gente está aqui nesse Coreto, é a Praça do Coreto. A gente executa shows, a gente toca as músicas típicas aqui da cidade de Itapecerica, e eu também acho que esse foco que nós artistas damos em trabalhar os nossos shows nos pontos culturais de Itapecerica, isso conta muito, isso coloca em evidência demais a nossa cultura de Itapecerica, principalmente os nossos bens aqui, que são as praças, que são os ambientes culturais, né, de Itapecerica. E em se tratando de apresentações culturais, eu gostaria de citar um dos maiores eventos aqui de Itapecerica, que é o Festival de Gastronomia Rural. Esse festival de gastronomia, além de divulgar, né, os nossos pratos, né, a nossa culinária local, que é muito rica, também a gente executa shows nas praças, nas avenidas, a gente executa shows, e principalmente na área da música sertaneja. Eu acho que é muito gratificante ver os músicos que tocam aqui em Itapecerica, os sanfoneiros, principalmente os sanfoneiros, que além de tocar com a gente a música sertaneja, eles também participam das folias, né, dos grupos de folia. Então eu acredito assim que esse evento, que é o Gastronomia Rural, é um dos maiores eventos assim que mais brilha, que mais mostra não só a culinária, mas também mostra muitos nossos artistas locais de várias idades, né, desde artistas jovens até artistas antigos, né, os sanfoneiros das folias. Eu acho muito bacana. Eu gostaria de ressaltar também que, além, né, desses grandes músicos que continuam, né, exaltando os compositores, as músicas de Itapecerica, as peças culturais, a gente tem uma banda, né, citar o Teto Preto. Nós temos uma banda de jovens, né, não são pessoas antigas, uma banda de jovens que tocam músicas que citam a Folia de Reis, que citam grandes ícones da história, do reinado, nas músicas. Essa banda Teto Preto, para mim, é uma das principais bandas aqui de Itapecerica. Para mim, que mais contribui com a cultura de Itapecerica é a banda Teto Preto. Complementando a importância da música em nossa cultura, DJ André destaca como ela está presente nos principais eventos de Itapecerica, conectando tradição e modernidade. Com uma bagagem de mais de 20 anos na área, ele compartilha sua visão sobre como a música anima e transforma as festividades locais. A música está presente, né, em todos os eventos de Itapecerica, a tradição. Tem mais de 20 anos, a Universidade de Eis tem 20 anos que está aí presente nos eventos de Itapecerica, como Festival de Gastronomia, Festival de Inverno. O Carnaval tem mais de 20 anos, né, que a gente trabalha com o Carnaval, trazendo a parte musical mais tradicional e também não deixando de trazer as novidades, as coisas bacanas que os jovens gostam, e também a parte de interagir com o pessoal. Nosso conhecimento de música vem de muitos anos, passando de geração para geração, ensinando vários DJs, para poder trazer para cada evento de Itapecerica um estilo musical, igual no Carnaval. A gente toca as tradicionais marchinhas, samba, toca o axé, e a gente também traz um pouco das músicas novas de hoje em dia. O Festival de Gastronomia, que é tradicional, comida rural, a gente traz as músicas caipira, músicas antigas, músicas em versões novas de músicas antigas. Então a bagagem nossa é muito grande nessa parte de música, né? Há muitos anos a gente está presente no Festival de Gastronomia. O Festival de Inverno, né, nem se fala, né? Foram várias emoções, várias aberturas de vários shows, com vários DJs, cada dia um evento diferente do outro. E é importante ressaltar também uma data muito especial que foi para a gente, que foi a abertura do show do Engenheiros do Havaí, né, que foi recorde de público, a emoção foi muito grande, e a universidade já estava lá presente, né, nesse grande dia, igual a abertura do show do Skank, Nando Reis,
Então é muita história para contar da nossa cidade, da musicalidade, né? Itapecerica respira isso, é música, cultura, onde a gente tenta passar para os DJs novos que vêm aí a tradição da nossa cidade, o que é a música. Além da música, as festividades de Itapecerica e Camacho não seriam completas sem a contribuição essencial dos barraqueiros. Eles não apenas movimentam a economia local, mas também são parte fundamental da identidade cultural desses eventos. Sueliton, barraqueiro atuante em diversas festas da região, compartilha sua visão sobre o impacto econômico e social de sua atividade. Então, a importância das festas como Carnaval, Festival de Gastronomia, Festival de Inverno, o nosso reinado, né? Além de promover reencontros de amigos que não se veem há muito tempo, é também uma fonte de renda extra, não só para mim, que sou barraqueiro, como, por exemplo, na última edição do Festival de Gastronomia, trabalharam 10 pessoas comigo. Quer dizer, além de ter uma renda extra para mim, teve mais 10 pessoas, isso só na minha barraca, né? E cada uma dessas 10 pessoas, com certeza, tinha endereço certo para aquela renda extra, né, que ela ganhou ali. Então é de suma importância esses eventos que acontecem aqui na nossa cidade, né, o desenvolvimento aqui da nossa terra, do nosso povo, da nossa gente. Tá aí um fato polêmico, um assunto polêmico, que tem gente que não sabe que o dinheiro que vem para a cultura tem que ser destinado à cultura. Então, existe uma estatística que a cada real que a prefeitura investe em shows, em eventos, em festas, 13 retornam para a cidade. Mas de que jeito? Por quê? Com o aumento de pessoas, de turistas, gira mais o nosso comércio, desde o maior ao menor comércio da cidade. Você vai no supermercado, tem fila, você vai na padaria, tem fila, no posto de gasolina, nas lojas de roupas, todo mundo quer sair bem vestido. É uma grande engrenagem que move todo o comércio, né, e a economia de nossa cidade. Conheço vários microempreendedores aqui em Itapecerica que trabalham no limite geral da sua capacidade financeira, esperando os festivais para dar uma respirada. Sem as festas, os festivais não conseguiriam sobreviver. A nossa culinária, a hospitalidade do nosso povo, né? Falou em Itapecerica, falou em culinária, falou em hospitalidade. Isso sim é o nosso diferencial. A beleza, né, da nossa cidade, a organização das festas, que é sempre, né, muito bem organizada, né? Então eu acho que tudo isso influi. E aí, igual o nosso folclore, a nossa cultura também manda muito. As barracas contribuem para a identidade da nossa cidade, é justamente o que eu havia dito. A nossa culinária, para você ter uma ideia, o bolinho de milho verde é praticamente um prato itapeciricano, que muita gente aos nossos arredores não conhece. Então, é isso aí, né? Nossa hospitalidade também, né? Vamos em Itapecerica porque lá tem festa boa, tem comida boa, tem um artesanato, né? E as festas muito bem organizadas. Assim como Sueliton, Dolores, uma comerciante de Itapecerica, reforça a importância das festividades para o comércio local, destacando como esses eventos movimentam diferentes setores da economia e fortalecem os laços da comunidade. Porque eu acho que todos os eventos, eles são importantes, né? O pessoal gosta de comprar uma roupa nova para o evento, né? Se tem um festival, a pessoa também quer comprar uma bebida. Tem as barracas, né, que também fazem parte, né, do comércio, são peças fundamentais. Porque você ir numa festa, também não tiver lá o que você comprar, o que você beber. Eu acho que não tem uma festa específica que ela é mais importante. Acho que todas as festividades que tem aqui na cidade, na nossa região, nas comunidades também, que tem muitas festas bacanas, que também merecem ser valorizadas e merecem ser reconhecidas, são importantes. Acho que é difícil enumerar qual é a melhor. Para
que a gente possa preservar ainda mais essas festividades, precisa muito do apoio da cultura, da prefeitura, né? Que são órgãos que vêm, acredito, verbas destinadas para algumas festividades. Não sei quais são, né? Mas o apoio da prefeitura, o apoio das entidades, das empresas é fundamental. E para ter sucesso tem que ter pessoas, né, gente? Porque não adianta nada promover um festival se as pessoas não aderirem, né? Nós temos uma cidade muito rica, temos uma história linda, né? Temos as igrejas, as cachoeiras, temos um clima muito bacana, temos grandes festas, né? Que eu acho que essas festividades elas elevam muito o nome de Itapecerica, né? Que tem um alcance, eu acho que nacional ou mundial, onde a gente passa, Itapecerica, que bacana, festa tal, festa tal. Então, eu acho que só temos que parabenizar e, assim, parabenizar todos os organizadores que acreditam, que trazem as coisas para Itapecerica e que sejam todas bem-vindas, porque isso fomenta a economia, fomenta o comércio e todo mundo ganha um pouco a mais, e isso é muito bom, porque as coisas têm que serem boas para os dois lados, né? Para quem está organizando, para quem está participando. Dolores destacou o impacto das festividades no comércio e na economia local. E agora Kilder, como representante da sociedade, compartilha sua visão sobre a importância de manter viva a tradição cultural e o papel de todos nós na preservação dessas celebrações. Os eventos que eu mais gosto é gastronomia, festival de inverno e carnaval. E todas as festas também são muito boas também. É tradição já de muitos anos, né? E faz alegria da nossa cidade. É por aí. É gastronomia, né? Que traz eventos, né? Sertanejos também, né? A comida, né? Que o povo gosta para vir, para experimentar, né? Para levar para a cidade deles também. É muito gratificante, muito legal. Para manter viva essas tradições, as pessoas têm que, né, que participar, né, têm que vir colaborar com as nossas festas. É muito gratificante, né, de ver todos, né, ali nas nossas festas, amando as nossas festas, né? Isso é muito bom demais. A cidade tem que, né, continuar limpa, tem que continuar sendo bem conservada, né, para que os nossos turistas continuem vindo para a nossa cidade, né, para visitar, né, para levar coisas, né, maravilhosas aqui da nossa cidade. Isso também faz a nossa cidade ficar muito feliz, né? E eu acho que é por aí também. Kilder ressaltou a relevância da participação da sociedade na preservação das tradições. Dando continuidade, Edson Júnior, médico de Itapecerica e morador de Camacho, traz uma perspectiva única sobre como a cultura influencia positivamente a nossa saúde, especialmente a saúde mental. Eu vejo que o nosso patrimônio histórico-cultural, principalmente o imaterial, ele tem uma importância enorme na qualidade de vida das pessoas, principalmente levando um pouco para o meu lado profissional, médico. Eu vejo que ela contribui muito, principalmente com a saúde mental dessa população, e às vezes é isso que incentiva a pessoa a viver o dia de amanhã, a dar um sorriso no rosto, e principalmente para contribuir para a propagação da cultura. Isso faz com que os filhos, os netos, também tenham uma perspectiva maior, tanto para a preservação dessa cultura, como também para a melhoria da sua própria qualidade de vida, né? E repetindo, principalmente na parte da saúde mental. Eu acho que aqui na cidade de Camacho e também de Itapecerica,
nós temos uma forte tradição, principalmente na parte do reinado. Aqui antecede um pouco o tradicional reinado de Itapecerica, mas aqui, por curiosidade, existem dois tipos de reinado, né? O reinado de baixo e o reinado de cima. Né? Eu não tinha acesso a esse tipo de cultura, foi a primeira vez que eu vi isso aqui na cidade, e mobiliza a cidade inteira, né? Toda a cidade que faz festa, produz as suas casas, produz a sua refeição, alimenta a população, e toda a comunidade fica envolvida na participação do reinado. Eu acho que o principal é isso que a gente está fazendo hoje, a divulgação, valorizar principalmente aqueles que trabalham e que engajam e que defendem a cultura. A gente sabe que no âmbito político, a cultura ela é sempre deixada para segundo plano. E muitas pessoas não levam a sério, principalmente o desenvolvimento da cultura. E a gente sabe que cultura está diretamente aliada com saúde, diretamente alinhada com educação, diretamente alinhada com desenvolvimento social. Então eu acho que o principal foco que nós temos que fazer é apoiar, seja financeiramente, ou seja divulgando, seja participando, para que a cultura e essas nossas tradições não morram e não deixem que acabe, né? Que ela seja cada vez mais forte nas nossas raízes. A preservação da nossa cultura, seja ela material ou imaterial, registrada oficialmente ou não, é um dever de todos nós. Não se trata apenas de proteger aquilo que está tombado ou reconhecido, mas também de valorizar cada manifestação que carrega a essência de quem somos. Desde as grandes festividades, como o reinado e a folia de reis, até as memórias mais sutis guardadas em histórias contadas e práticas do cotidiano, cada elemento é uma peça indispensável na construção da nossa identidade. Para ajudar a preservar nossas culturas, podemos começar pelo simples: participar das celebrações, frequentar nossos eventos, incentivar nossas tradições e ensinar às novas gerações o valor do que é nosso. É importante também apoiar iniciativas locais, como as do Arquivo Histórico de Itapecerica, que documenta e guarda nossa história, ou projetos comunitários que mantêm vivas nossas festas e costumes. Além disso, buscar parcerias entre a comunidade, empresas privadas e órgãos públicos é fundamental para garantir recursos e incentivos, seja para restaurar um patrimônio físico, como nossas igrejas, ou para apoiar manifestações culturais, como as apresentações musicais, as festas e os rituais religiosos que fazem parte do nosso dia a dia. A preservação cultural começa com um gesto: reconhecer o valor do que temos, respeitar e promover o que somos, e assim, garantir que essas tradições continuem a enriquecer nossa terra e a vida das próximas gerações. Afinal, é a partir das nossas raízes que crescemos e florescemos como sociedade. Bom, eu acho que nós, jovens, nós somos peças fundamentais, principalmente para a permanência dessas tradições. Obviamente, se nós interrompermos esse ciclo, a posteriori a gente não vai ter mais a tradição de fazer os eventos, de perpetuar as festas religiosas, de perpetuar as festas dos produtores. Então nós jovens, parece até clichê, mas nós somos o futuro e a preservação desse patrimônio. O que nós precisamos hoje é divulgar o arquivo, trazer novos amigos para o arquivo, que eles possam trazer documentos, novos documentos, ainda que seja uma segunda via, né? Porque o que nós precisamos é dessa essência, é dessa história, é da memória do povo. E nós estamos aqui num arquivo que é um acervo da 10ª vila do estado de Minas Gerais. Ele é de extrema importância para a nossa história do país. Então nós não podemos deixar perder o que nós ainda temos, né? Então nós temos que buscar novos amigos, buscar parceiros, né, para que a gente possa trabalhar e agregar o nosso arquivo. Isso tudo em função da educação patrimonial,
da memória, do futuro das nossas crianças, né, dos nossos estudantes. Para a gente estar preservando isso na nossa cultura, né, a gente precisa estar passando para a nova geração que vem aí, para não esquecer, né, da nossa tradição musical, que é muito rica, muito bacana. Então, assim, a nossa intenção, né, da Universidade de DJs é sempre passar isso. Né? Já se passaram mais de 20 DJs e a gente sempre passa. Né? A música de Itapecerica tem a tradição, a marchinha, né, da música caipira, e a gente precisa resguardar isso, né? E a gente tenta passar isso, né? Tanto para o público quanto para os DJs que trabalham com a gente. E são muitas histórias, são muitos acontecimentos que falta o quê? Falta iniciativas como essa, de um documentário, de um livro, para poder estar registrando oficialmente a nossa memória, a nossa história. O que é um povo sem memória? Não tem nada. Então a gente precisa, para poder fortalecer nossas raízes, a nossa identidade como povo, como sociedade, contar essas histórias, né, e fortalecer as nossas redes de cultura e por aí vai. E assim transformar até mesmo essa cultura, a nossa história, em algo lucrativo para as pessoas. Nós temos uma oportunidade de explorar melhor o nosso povo, o nosso conhecimento, de quantas pessoas, às vezes, que estão na cidade grande, que pagariam bem, que adorariam estar vindo aqui e conhecer essa realidade, conhecer isso tudo, tomar um cafezinho, né? A gente vê aí, por exemplo, o Bar do Chão em Cana Verde fazendo sucesso, a gente tem o Bar do Tonho aqui, a gente tem tanta coisa do passado e do presente que merece ser mostrada por essa lente, né? E por todas as lentes que podem estar vindo até aqui. Então é importante despertar nessa turma mais nova essa paixão pela nossa história, para a gente poder estar elevando o nome da nossa cidade e cada vez mais criando uma identidade que fortalece o que é ser camachense e o que é ser mineiro. O papel da comunidade na preservação dos bens culturais é de extrema importância, né? Todo bem cultural, seja ele material ou imaterial, ele trata-se de um elemento da tradição, da memória e da identidade de um povo. E um bem cultural, ao mesmo tempo em que ele surge da identidade de uma comunidade, de um povo, ele também é formador de identidades. Então, um bem cultural, ele necessariamente tem a ver com a sensação de pertencimento que as pessoas têm em relação àquele elemento da cultura, né, e da sociedade. Então, ao meu ver, não há que se falar em conservação e preservação de patrimônio cultural, de bens culturais, se a sociedade não estiver engajada nesse objetivo. Somente o poder público, sozinho, ele não dá conta de preservar e conservar nenhum bem cultural da forma que tem que ser feita. A sociedade ela tem que tomar pertencimento daquele bem cultural e ser engajada também nessa valorização. Então, é importante que a sociedade, a comunidade, o povo entenda a importância daqueles bens para se engajarem nessa preservação junto ao poder público. E aí eu acho que está o segredo do sucesso quando a gente está falando de conservação dos bens culturais. Para que essas tradições se perpetuem, temos que exigir e pedir dos órgãos públicos que valorizem. Pedir também que façam parceria com as associações do reinado, com os grupos de folia de reis e com a diretoria das bandas, para que levem ao conhecimento dos alunos e crianças das escolas da rede municipal e estadual, para que possamos atrair mais jovens para que essas tradições se perpetuem em nossa cidade. As nossas igrejas tombadas, elas constantemente passam por processos de restauração e conservação. Aqui na nossa matriz mesmo, muito recentemente, foi restaurado o altar, o retábulo de Nossa Senhora da Conceição. Anteriormente foi restaurado o altar de São José, o altar-mor, que está ali atrás, também já foi restaurado, a igreja foi pintada, o forro da nossa matriz foi trocado. Então, constantemente, a nossa matriz ela passa por processos de restauração, mas não só a matriz, as outras igrejas também. A igreja de Nossa Senhora do Rosário, foi restaurado todo o retábulo da igreja do Rosário, a igreja de São Francisco trocou toda a parte elétrica e parte de iluminação. Aqui também nós trocamos a parte de iluminação. Enfim, sempre obras de restauração
e conservação acontecem nas nossas igrejas tombadas. As nossas igrejas, elas precisam constantemente de reparos, restauros, e sempre são obras muito dispendiosas, exigem valores muito altos. Então as campanhas sempre acontecem. O povo de Itapecerica é muito generoso nesse sentido, e as campanhas sempre aconteceram e vão continuar acontecendo. Vão continuar acontecendo campanhas para que as nossas igrejas sejam restauradas. Mas também nós contamos, e aqui na cidade isso acontece, com o apoio e a parceria com a prefeitura, com os órgãos públicos, com o Poder Judiciário, que também nos seus processos destinam recursos para as nossas obras de restauro. Então, é através da união do povo de Itapecerica, de doações generosas que o povo faz e deve continuar fazendo, e através da parceria com o poder público, que é possível deixar as nossas igrejas do jeito que estão. E eu me despeço de vocês. Para quem estiver vendo, né, no mundo todo, esse vídeo vai estar presente nas redes sociais, no YouTube. Então que venham conhecer a nossa cidade, Itapecerica, que venham participar dessa riqueza cultural, de bens materiais e imateriais, de música, essa terra de culinária, essa terra maravilhosa que é Itapecerica, que convido a todos vocês para vir aqui participar com a gente de toda essa história. Este documentário é uma produção de Mix Comunicações, Secretaria de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal do Brasil, União e Reconstrução.